Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos, eu sou a Thaís e hoje, gente, a gente vai conversar sobre os espaços socioocupacionais do serviço social nas esferas públicas e privadas e as competências e atribuições do assistente social dentro de todo este contexto. Então, gente, direto ao assunto, não se esqueçam, se vocês gostarem do conteúdo deste canal, deixe seu like, comenta, se inscreva no canal que eu vou agradecer no fundo do coração e deixe nos comentários algum assunto que vocês queiram, que vocês tenham aí numa prova, alguma coisa da vida, que eu terei todo o prazer de fazer um vídeo especialmente para você, beleza? Então, vamos direto ao assunto, pessoal. Isso porque, quando a gente vai discutir sobre os espaços socioocupacionais do serviço social, ele faz com que nós tenhamos que pensar e entender que esses espaços eles estão dentro de um processo de relações historicamente condicionados pelo nível de luta, pela hegemonia que vai se estabelecer entre as classes fundamentais e as suas respectivas alianças e também pelo tipo de respostas teóricas práticas, que são densas dentro de um conteúdo político que vai ser dado pela categoria profissional. Então, dessa forma, esse trabalho profissional ele vai ser então um resultado histórico, mas também um resultado das ações dos seus agentes. É por isso que quando a gente discute sobre o espaço socioocupacional, nós estamos discutindo também sobre as relações de produção e de reprodução da sociedade, que, por sua vez, vai então estar envolvendo algumas modificações em todos os níveis e também vai incidir dentro da profissão do assistente social e das outras profissões, claro, desde a intervenção até os suportes de conhecimentos que vão ser necessários para a implementação e também para as funcionalidades dessa profissão, no caso, o serviço social. É por essa razão que, quando a gente discute sobre a profissão do assistente social, nós precisamos entender que essa profissão ela tem uma relação concreta com a necessidade social do capitalismo. Isso por quê? Porque o serviço social ele nasce então para estar atendendo a essas demandas desse modelo de produção. A gente pode observar isso dentro desses anúncios antigos que vai demonstrar essa relação de capital, trabalho, da necessidade de estar atendendo os pobres, da caridade e logo alguém precisa estar atendendo essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e logo não pode estar interrompendo o modelo capitalista. Dessa forma, nessa divisão sociotécnica do trabalho, ele só continua existindo profissões que vão cumprir então um papel que vai ter uma função social para garantir o modelo de produção vigente. Isso significa então que o serviço social ele vai cumprir um papel importante nesse processo de produção e reprodução do capital. Aí que nós trabalhamos então o processo de contradição do capital e trabalho do serviço social e de como nós nascemos. É por isso que nós precisamos refletir que nessa dinâmica de acumulação que está identificado a demanda do serviço social e a correlação de forças dentro deste capitalismo. Isso porque, quanto mais organizada uma classe trabalhadora que vai reivindicar os seus direitos, mais ampliados serão as garantias de direitos dessa classe trabalhadora. Ao ter acesso a essas garantias ampliadas pelo Estado, via de regra, ela vai ter então uma ampliação dos espaços socioocupacionais para o assistente social. No entanto, se eu tenho uma classe trabalhadora desmotivada, desorganizada e que na sua relação de força ela não consegue garantir os seus direitos, ela vai ter então uma restrição de políticas sociais, que por sua vez vai restringir os espaços socioocupacionais do assistente social. Isso por quê? Porque a política social ela surge quando o Estado vai assumir um novo papel de enfrentamento das expressões da questão social. E aí ele vai assumir esse papel. O Estado então, através da política social, ele vai criar um conjunto de profissão, dentre elas o do assistente social. Mas se o Estado ele assume então esse papel de atuar frente às expressões da questão social, ele necessita das políticas sociais. E nós então vamos ter um Estado que vai atuar mais nas políticas sociais e, consequentemente, oportunizar mais espaços de trabalho.
Agora, se nós temos um Estado que atua menos, nós teremos menos políticas e, consequentemente, menos espaços socioocupacionais para o assistente social. Mas, Thaís, você parece que está repetindo o que você acabou de falar. É, praticamente. Mas nós precisamos muito entender que, se nós não demandamos ao Estado políticas sociais, se nós não reivindicamos os nossos direitos, o Estado não vai corresponder isso a nós, porque ele não vai brigar por algo que ninguém se preocupa. Voltando, é importante a gente lembrar então, mas se o serviço social ele serve então só para estar atendendo o capitalismo, só para isso que a gente existe? Não. Por quê? O serviço social ele vai intervir dentro da contradição. Porque ao mesmo tempo que nós estamos garantindo ou contribuindo com a exploração do trabalhador, pois é, nós também estamos ao mesmo tempo garantindo as necessidades básicas para garantir a sobrevivência deste trabalhador. E nesse processo, ele pode então se organizar e reivindicar os seus direitos. Daí também a necessidade de nós observarmos a dimensão pedagógica do exercício profissional como uma dimensão fundamental, que não pode ser ou não precisa ser aquele profissional que apenas garanta serviços e benefícios, mas que seja também aquele que reflete junto com os seus usuários sobre a ação que ele está vivenciando e sobre o que levou ele estar naquela situação ou naquele contexto, as contradições inerentes à sociedade com que existem essas demandas. É aí, então, dentro desse processo pedagógico, que nós tratamos a necessidade de fortalecer essa consciência crítica dos usuários, dos trabalhadores que vão acessar os seus serviços, os serviços do Estado, e que o assistente social que vai planejar, implementar e executar esses serviços. Para entender melhor esse cenário, é importante a gente buscar então lá de 2009, que foi um cenário que se discutiu como um momento de ampliação dos espaços socioocupacionais para nós enquanto assistente social. Um momento em que nós nos deparamos com a mundialização do capital, que foi se destacando, assim também como o acirramento do processo de exportação da classe trabalhadora, que teve como consequência duas novas formas de estar se pensando o nosso espaço socioocupacional. O primeiro foi o processo de mercantilização da garantia das necessidades básicas via mercado. E o segundo foi o apelo para a sociedade civil enquanto processo de refilantropização que vai responsabilizar a sociedade civil organizada através dos seus indivíduos, através da dimensão do voluntariado e da caridade. Isso significa que nós tivemos então um retorno das necessidades básicas e nessa perspectiva um retorno da refilantropização, das expressões da questão social, ou também através do suprimento das necessidades via mercado, que deveria ser atendido e garantido pelo Estado. É nesse gancho, então, que nós vamos perceber que houve uma ampliação da atuação do assistente social enquanto profissional liberal. Quando vai se esgotando, então, o espaço de atuação na política pública, nós tivemos, então, duas questões básicas. Primeiro, nós tivemos a diminuição cada vez maior dessa atuação, pois as responsabilidades elas passam a ser repassadas ao terceiro setor através da responsabilidade social. E segundo, nós tivemos a ampliação exponencial da quantidade de assistentes sociais que vai se formar anualmente. E com esse aumento de assistentes sociais formadas, nós temos então um aumento de faculdades, polos e modalidades de ensino de cursos de serviço social em território nacional. Então, esses dois motivos, eles geraram então a busca de alternativas para além da inserção através de profissionais que vão utilizar a profissão enquanto uma complementação de renda e profissionais que têm essa prática como a única fonte de renda. Esses pressupostos passam então a também moldar o campo socioocupacional do assistente social. Por exemplo, o assistente social ele passa a analisar se o campo que ele vai trabalhar é perto ou não da sua residência, por exemplo.
Para a gente entender um pouquinho melhor essa realidade, nós podemos ver nessa pesquisa que foi realizada pelo Cefes em 2004, que apontou que na época 79% dos entrevistados eles atuavam na mesma região em que eles moravam. E isso vai caracterizar principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. E por sua vez, as que mais precisavam sair da sua casa e deslocar para trabalhar, eles estavam na região Sudeste e Nordeste. Isso então pode ser justificado também pelo campo que, no período, empregava mais assistentes sociais, que vai ser a pública municipal, terceiro setor, privada, através das ONGs, a pública federal e a pública estadual. Estão então a pública estadual e a municipal empregando mais pessoas. Logo a gente vai ter uma ideia então que muitas das funções do Estado ela passou a ser municipalizada, principalmente após a década de 1990. Também é importante a gente observar que os vínculos desses profissionais eles eram significativamente enquanto um servidor público, estando tanto nas questões enquanto voluntariado, contrato, cooperativado, num regime único jurídico de comissão, prestador de serviços, um contrato temporário, seletista. Já as cargas horárias deles, eles variavam menos de 20 horas no Nordeste e até 40 horas semanais no Sul e no Sudeste. E isso é importante a gente destacar, porque quando nós falamos sobre essa relação salarial dos profissionais e as diferenças em cada estado, nós também precisamos observar quantas horas esses profissionais estão trabalhando. Por isso notar que as categorias então no Nordeste trabalham aí menos de 20 horas e aqui no Sul e no Sudeste tem aí uma regra de trabalhos de 40 horas semanais até mais. A gente pode observar também essa realidade vai correspondia na época e ainda corresponde nos salários dos profissionais, que vai variar então desde R$ 720 a uma carga aí de 2.160 em média. Existem profissionais que recebem mais? Claramente que existem, principalmente nessas relações de concurso público e nas áreas que vai angariar mais uma relação salarial. Por isso que muitos dos profissionais, quando se formam, eles buscam mais pelo campo dos concursos públicos, que é onde tem uma realidade de uma média salarial maior. E é aí que nós falamos sobre essa importância de entendermos o quanto que a precarização do Estado ao defender os nossos direitos vai ter como consequência nosso trabalho. Pois se eu não tenho concursos públicos, eu não tenho espaço socioocupacional, logo eu vou procurar por outras fragilidades, enquanto trabalhador profissional autônomo ou outras instituições que vão me oferecer salários muito pequenos, salários mínimos, e eu, enquanto trabalhador assalariado, vou aceitar, porque eu preciso me manter dentro da sociedade capitalista, eu preciso do mercado, eu preciso do dinheiro para sobreviver. Logo acabo adentrando nessas fragilidades do mercado de trabalho. Ok? Também é importante a gente lembrar, dentre as regiões que possuem melhor situação salarial, está a região Sul e a menor está a região Norte. Ressaltando que a região Sul, na época, ela se destacava com o maior percentual de assistentes sociais mestre e a região Norte com o maior percentual de especialistas. Esses dados eles vão se diferenciar minimamente com o passar dos anos, pois o quadro de recursos humanos da política no país, lá em 2013, ele era composto por cargos comissionados, servidores estatutários e também pessoas que estavam sem vínculo permanente. E aí a gente chama atenção novamente sobre a fragilidade do nosso trabalho. E a gente lembra dos 7% enquanto CLT. Então é importante a gente observar que, apesar de ter ocorrido um aumento de políticas públicas entre os anos de 2003 a 2010, também houve uma diminuição da inserção dos assistentes sociais e também uma ampliação de outros espaços de atuação, além do poder público, através da terceirização e do terceiro setor. Em relação aos rendimentos, é importante nós lembrarmos que, com o passar dos anos, a média salarial passou a diminuir dentro do poder público. Dentre as razões está a ampliação dos cursos de serviço social, através da EAD, através do ProUni, as leis de oferta e da procura, e logo,
Essa relação ela vai influenciar significativamente na relação de trabalho e nos campos socioocupacionais dos assistentes sociais. Mas, ressaltando, isso não é culpabilizar os novos profissionais e a sua modalidade de ensino, ok? E sim, a ausência de campos devido ao jogo de poder entre o mercado e o Estado, fragilizando cada vez mais os profissionais de serviço social. Enquanto outros espaços socioocupacionais, é importante a gente ressaltar que, durante os anos de 2015, foi apontado que existia 30,44% de assistentes sociais que estavam ocupando os conselhos de direito e os conselhos de políticas sociais, então, enquanto profissionais e militantes de base, que estavam envolvidos no exercício democrático do acompanhamento de gestão e avaliação da política, dos planos que as orientam e dos recursos destinados à sua ampliação. Também é importante a gente lembrar que nós temos, então, dentro de todo esse contexto do nosso espaço socioocupacional, uma mercadorização das garantias dos direitos, através do terceiro setor, das ONGs, exigindo, então, novas competências e responsabilidades do assistente social, para a criação, então, dos projetos sociais, perícia, estudo social, e aí a gente tem como consequência um enfraquecimento dos movimentos sociais e, consequentemente, uma diminuição do campo para o assistente social, que dentro do mercado ele vai necessitar do quê? Do dinheiro para poder sobreviver. E essa relação toda, ela vai gerar então outras alternativas de inserção, como através da elaboração de projetos para empresa em responsabilidade social, cooperativas, associação, perícia social, consultoria, plantão social, gestão de projetos sociais, entre tantos outros. Outras atividades enquanto profissional liberal, planejando, executando e também ofertando assessorias, para assim então garantir os direitos sociais e ao mesmo tempo manter-se no mercado enquanto trabalhador assalariado. Então, pessoal, para tratar sobre os espaços socioocupacionais, é necessário debruçar-se na história da profissão e ampliar a sua discussão de uma forma muito crítica, visto que, socio-historicamente, existem diversos fatores que interferem na profissão e no campo do profissional até os dias de hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, pessoal, peço de coração para vocês. Deixe o seu like, seus comentários caso tenha algum outro tema que gostariam de ouvir e compartilhar. Se inscrevam no canal caso você não seja inscrito. E aí, nós terminamos por aqui. Eu sou a Thaís e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!